Muito obrigado. Isso aí. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35. Êxodo, capítulo 35. Vou fazer a leitura a partir do versículo 30. Vou fazer a leitura do versículo 30 até o capítulo 36, versículo 7. Tá bom? Vamos atravessar aí o capítulo 36. Êxodo 35, 30. Temos aqui dois belos nomes para você dar aos seus filhos no futuro, né? Bezalel e Aholiabe. Né? Eu olho logo para o Felipe e para a Evelyn, né? Cadê o Leandro e a Larissa? Não estão aqui, né? Amém? Abriram? Acharam o Êxodo? O Êxodo é fácil, né? Segundo livro da Bíblia, Pentateuco, não tem mistério. Diz assim então o texto bíblico, Êxodo 35, 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração do Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Pai, obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra nesta manhã. Fale o coração do Teu povo, Senhor, o coração da Tua igreja, como o Senhor falou ao meu coração ao preparar esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus irmãos, a igreja, ela é a manifestação de Deus na terra. Nós somos os representantes de Deus neste planeta, nesta terra, diante dessa sociedade. E para que isso se concretizasse, Deus, Ele ao longo da história, Ele levantou homens e mulheres que foram luzeiros para um mundo que jaz no maligno e anda em trevas. Apesar da glória de Deus se manifestar em toda a obra da sua criação, como nós cantamos aqui nesta manhã, né, que a obra de Deus se manifesta na sua criação. Mas é especificamente no homem que Deus manifesta os seus planos e os seus propósitos eternos. E é para isso, meus irmãos, que Ele escolhe, separa, prepara e guia o homem, e assim o seu poder e a sua autoridade repercutem através do seu povo.
Ontem, ao ministrar a respeito da Epístola de Efésios lá em Banco de Areia, na nossa igreja em Banco de Areia, eu falei para os irmãos que Paulo recebeu do Senhor aquilo que estava oculto no coração de Deus nos 3 primeiros capítulos da sua carta aos Efésios. E principalmente no primeiro capítulo, Paulo vai mostrar para a igreja que principados e potestades estão debaixo dos pés de Jesus, mas estão também debaixo dos pés da igreja. E a igreja reina soberana com Cristo. A igreja, ela deve manifestar o poder e a autoridade do Senhor Jesus, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que assim como Deus concedeu a Cristo o poder para colocar debaixo dos seus pés principados e potestades, Cristo deu à sua igreja, para que a sua igreja também tenha debaixo dos seus pés principados e autoridades. Assim, portanto, principados e potestades. Assim, portanto, meus irmãos, nós não somos apenas representantes de Deus nesta terra, no sentido de formarmos um corpo, formarmos uma igreja, domingo após domingo estarmos aqui, louvando e adorando e acabou. Não. Deus formou a sua igreja para que a sua igreja manifestasse a sua imagem e semelhança no mundo, ao mundo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai revelar que nós somos luzeiros, nós somos candeeiros, nós somos candelabros neste mundo. Nós somos os responsáveis por dissipar as trevas deste mundo. Nós somos os responsáveis, como o próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus 5, no iníciozinho do seu Sermão do Monte, nós somos sal nesta terra insossa, nesta terra sem tempero. Ele então, meus irmãos, ele escolhe, ele separa, ele prepara, ele guia o homem, a sua igreja, para que o seu poder e a sua autoridade venham a repercutir através do seu povo. Meus irmãos, Deus trabalha com pessoas, Deus usa pessoas, Deus manifesta-se em pessoas, porque Ele criou o homem, Ele criou a mulher para se relacionar com ambos, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam trinitariamente, se relacionam na Trindade. Ele criou homem e mulher para se relacionar com eles e para amá-los, e para ser amado dentro deste relacionamento. A sua igreja, meus irmãos, então funciona de que forma? Ela proclama a sua palavra através de pessoas que são preparadas, são separadas e preparadas para este ofício. A igreja é como uma fábrica, cujas engrenagens funcionam de forma perfeita para fabricar produtos em condições de ser bem utilizado para o seu consumidor, em que pese não sermos consumidores, mas nós estamos participantes de um corpo cujas engrenagens funcionam de forma santa, de forma perfeita, para que no final de tudo o Evangelho seja pregado a partir do púlpito e depois a partir da membresia da igreja, para aqueles que estão lá fora, muitos ávidos por ouvir a palavra, precisando que alguém lhes conte as boas novas de salvação, e nós então somos preparados aqui para, como bons soldados, irmos para a batalha lá fora. Isso é igreja, meus irmãos. Assim como eu falei semana passada, que nós passamos já, depois, algumas décadas atrás, começamos a negligenciar o Espírito Santo, nós temos negligenciado também, meus irmãos, o evangelismo, as missões, a proclamação da palavra a outras pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem as Escrituras. Porque o objetivo, meus irmãos, da igreja é proclamar a perfeição de Cristo e de sua palavra. Pastores, diáconos, mestres, obreiros, os variados grupos da igreja, tudo funciona de tal forma que converge para a salvação de almas. Esse é o resultado que toda a igreja deve buscar: salvar vidas. Não somos nós que salvamos, mas nós somos instrumentos do Salvador. Nós somos instrumentos daquele que quer salvar, e portanto nós não podemos, meus irmãos, estar sempre dentro da nossa casinha chamada igreja, poder sempre estar dentro do templo feito por mãos de homem, como nós cantamos aqui hoje, mas
Deus não habita em tendas, não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus habita em nós. Deus se move em nós. Deus nos usa como instrumentos da sua graça. E o que nós aprendemos, nós devemos ensinar. Você um dia recebeu as boas novas de salvação na sua vida, né? Quando seu filho é aprovado no concurso público, ou numa faculdade, ou acontece algo muito bom na sua vida, né? O que você faz? Você sai correndo, conta para vizinho, liga para tia, conta para o irmão, conta para o pai, pai, teu neto, olha, não sei o que, né? Você vai logo contando para todo mundo o que está acontecendo, aquela bênção, né? Assim é com grande parte das pessoas, tem outras que não contam nada, né? Mas a alegria de uma bênção, você tem o desejo de compartilhar com outra pessoa. Meus irmãos, a alegria da salvação deve ser compartilhada com outras pessoas. A alegria do Evangelho deve ser compartilhada com outras pessoas. E o nosso objetivo como igreja é esse, meus irmãos. A igreja, ela é vocacionada a proclamar a perfeição de Cristo, a sua salvação, e que a sua palavra é boa, perfeita, agradável, como a vontade de Deus. Mas não temos feito muito isso, né? Mas o que isso tem a ver com os primeiros arquitetos da história da humanidade? Temos aqui dois homens que foram separados, preparados e vocacionados para ajudarem na construção, não de uma casa, não lá da casa onde Moisés ficaria com a sua família, não, na construção de uma casa que seria do Senhor, e que seria uma casa que seria um instrumento da glória de Deus para o seu povo, que era o tabernáculo. Bezalel e Aholiabe são separados pelo Senhor, são separados pelo Espírito Santo, e eles são, meus irmãos, exemplos do que Deus faz com a sua igreja. Ele separa e prepara pessoas para trabalhar para o reino. Como disse o próprio Senhor Jesus, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. O Senhor da seara precisa de trabalhadores, porque o campo missionário é grande, meus irmãos. E eu não estou falando do campo missionário de você ir, né, como o nosso querido pastor Charles foi para Moçambique, como o nosso diácono Anderson foi para Moçambique, como o Lucas está lá, onde ele está mesmo? Juazeiro do Norte. Estou só testando vocês. Em Juazeiro do Norte, né, com todas as dificuldades que aquele lugar lhe impõe. Pastor Charles teve que vir correndo de Moçambique para cá por causa da guerra que estava acontecendo naquele lugar. Mas eu não estou falando de missão atravessando o Atlântico, nem atravessando todo o Brasil. Você tem uma missão com o seu vizinho, com a sua casa, no seu trabalho, talvez com pessoas na rua que você venha conhecer. A nossa missão deve ser, em primeiro lugar, a mais próxima, depois a mais remota, se Deus nos levar para outros lugares. Mas a nossa missão é mais próxima, ela é mais direta, ela é mais palatável, ela é mais alcançável. Às vezes você tem missão com alguém que está do seu lado, e você até em determinado momento até falou do Evangelho, mas talvez não tenha falado com tanta empolgação como você deveria falar quando você conta que o seu filho foi abençoado, que você foi abençoado aqui. O Senhor da seara precisa de trabalhadores, meus irmãos, mas o problema é que nem todos estão disponíveis para esse trabalho, e aí acaba que alguns ficam sobrecarregados. E aí eu quero te dizer algo nesta manhã: se Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, para algo, não resista. Não resista. E eu vou te dizer por quê. Você jamais será feliz resistindo a Deus. Você jamais viverá em paz resistindo a Deus.
o Deus da paz não te deixará em paz. Porque quando Deus chama alguém, Deus não abre mão desse alguém. Não faça como Moisés tentou fazer. Em textos anteriores, Deus chama Moisés para proclamar diante de Faraó que Deus queria que o seu povo fosse sacrificado no deserto. E Moisés não falou uma vez com Deus, Moisés falou 3 vezes com o Senhor: eu não sou capaz, o meu falar não é tão agradável, não é tão bom. Alguns dizem que Moisés era gago, né? Não tem nenhuma comprovação, ok? Alguns autores dizem que quando Moisés disse que o meu falar é pesado demais, significava que ele era um homem gago e não conseguia conectar as palavras de forma que não demorasse muito a falar, se tornava pesado mesmo, né? E Deus então, na 3ª vez, irado contra Moisés, Deus fala: tu tem um irmão chamado Arão, que fala muito bem, então eu falo a você, você fala Arão, e Arão fala a Faraó, mas você não vai fugir do que eu te chamei. Todas as vezes que você tiver, que Arão for diante de Faraó, você vai estar junto com o teu irmão diante de Faraó. E acabou que o tempo passou e acabou que Moisés acabou falando muito, né? O sem jeito, ou a timidez, ou a gagueira, enfim, o que fosse que atrapalhava Moisés de falar, acabou. Porque Deus separa, prepara e guia. Jamais Deus vai te separar e te chamar para algo e falar: agora se vira aí, dá teu jeito. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Mas Deus, meus irmãos, Deus não faz. Porque Deus tem compromisso com a santidade da sua palavra. Deus tem compromisso com a sua justiça. Deus tem compromisso com o seu amor. Deus tem compromisso com a sua bondade. Deus tem compromisso com a sua misericórdia. Deus tem compromisso com a sua graça. Então Ele não lança alguém e diz: se vira. Muito pelo contrário, Ele diz: Pedro, o lugar onde você lançou a rede não tem nada, cara. Lança mais para a direita ali, ó. E o que aconteceu? Foi tanto peixe que veio naquela rede que não encheu nem os barcos que estavam ali ao redor. Porque Deus faz assim, meus irmãos. Deus chama e prepara. Olha o versículo 31, do 31 ao 33 e depois o 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. 35. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Bezalel e Aholiabe nem passaram pela faculdade de engenharia e arquitetura, né? E já receberam do Senhor todo o ensino necessário para trabalharem com uma planta para a construção de certos lugares e certos utensílios ali do templo. Que maravilha, né? Quer melhor diploma do que o diploma do próprio Espírito Santo? Quer maior obra do que a obra do tabernáculo? Se eles tivessem um currículo, eles colocariam lá: nós ajudamos na construção do tabernáculo de Deus. Não há maior obra em toda a história do que essa. Nós ajudamos a construir o tabernáculo de Deus. Meus irmãos, Deus chama e Ele prepara. Você já recebeu algum convite para fazer algo? Já, né? Todos nós já recebemos convites para fazer alguma coisa. E aí, dentro desse convite que você recebeu, aquela pessoa te disse o que era, mas te ensinou a fazer aquilo que era para fazer? Em alguns momentos sim, né? Em outros, vai e faça.
Tá, mas faz como? Ah, faz do jeito que você quiser. Se vira aí. Vai lá e dá teu jeito, né? Isso acontece muito no meu trabalho. Vai lá e dá teu jeito. Mas Deus é bom. A gente acaba conseguindo dar um jeito. Mas, meus irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus não é negligente com a sua obra. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Repito, Deus chama e Ele prepara quem Ele chama. E a sua principal preparação não se dá através de livro ou da Bíblia, que evidentemente é importante nessa preparação, né? Lógico, é a peça fundamental, mas há uma outra peça também fundamental, que aí parte de Deus em nossa direção, que é o revestimento especial do seu Espírito. Você já viu uma pessoa na igreja e pensou assim: caramba, essa pessoa ela tem um talento especial para tocar um teclado, para tocar um violão, para ministrar uma aula, né, para pregar. Ela tem um talento, né? Meus irmãos, antes desse talento ser depurado pelo estudo, esse talento foi recebido do Espírito Santo. Quem foi que encheu, em primeiro lugar, Bezalel de habilidade, inteligência e conhecimento? Está revelado aqui, o Espírito Santo. O encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Eu fico imaginando um belo dia, Bezalel acorda e começa a fluir na mente de Bezalel uma série de coisas que ele nunca antes pensou na vida. É como assim? Como assim? Foi o Espírito Santo fazendo o quê? Revestindo, enchendo ele com um talento, com um dom. Como você explica pessoas que nunca tiveram, por exemplo, uma aula de piano e do nada sentam lá e começam a tocar? Por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, o grande avivamento da Rua Azusa, tinha uma mulher, eu não vou lembrar o nome dela, mas tinha uma mulher que ela sentou-se no piano, ela nunca havia tocado piano na vida. E ela tocou piano. Todo mundo ali falando em línguas, todo mundo profetizando, pessoas sendo curadas, e aquela mulher sentada lá e tocando aquele piano freneticamente. Ela nunca havia tocado piano na vida. Imagina Bezalel levanta da cama, vai tomar seu café da manhã e pensa: por que tantas imagens de coisas estão vindo à minha memória? Por que eu estou recebendo tantas coisas? Daqui a pouco, ó, quando ele abre a porta, quem é? Moisés. Imagina bater a tua porta, hein? Tocar a campainha no teu portão, quando você vai lá, vem pastor Alessandro, está fazendo o que aqui? Aí eu falo: vim tomar um café não, minha irmã. Não vim tomar um café não, meu irmão. Vim te fazer um convite. Aliás, nem é um convite. Deus falou comigo esta noite que você vai ajudar nisso, nisso, nisso. Aí você vai dizer para mim assim: eu sei disso, pastor, porque eu não sei porquê, mas eu comecei a aprender umas coisas que eu nunca soube fazer na vida. Do nada. O Espírito Santo trabalha desta forma. O Espírito Santo trabalha em nosso coração desta forma, meus irmãos. Bezalel recebeu um revestimento especial do Espírito de Deus, que conduziu Moisés a identificar naquele homem o quê? Um dom, um talento necessário para fazer um trabalho específico. Há evidências espirituais e naturais deste chamado. A pessoa ela é usada como instrumento nas mãos do Senhor, de forma a edificar a obra de Deus, de forma a edificar a sua igreja, de forma a edificar os irmãos, para que no final de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Não o nome de Bezalel, não o nome de Aholiabe,
mas o nome do Senhor seja glorificado, e glorificado em quê? No seu tabernáculo, na sua casa. Portanto, meus irmãos, antes de você estudar para fazer algo, antes de você se instruir nas Escrituras para fazer algo, há uma preparação que desce do céu sobre a sua vida, de forma específica e especial, revestindo e capacitando para a obra do Senhor. O que Jesus em Atos 1 diz para os seus discípulos? Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito. Se aqueles homens desobedecessem a Cristo e saíssem de Jerusalém para pregar o Evangelho, seriam mortos. Porque quando nós acompanhamos e lemos o livro de Atos, o que nós vamos ver? O Espírito Santo livrando aqueles homens de várias perseguições. Logo no início já livra ali Pedro e João da prisão, né? Logo no início, Pedro já chega na porta do templo, tem um coxo ali de vários anos, pedindo esmola, e o que Pedro faz? Pedro passa direto. Pedro diz: rapaz, vamos ver aí um médico aí que possa te ajudar, né? Não. Será que tem algum remédio que cura a sua deficiência? Não. Pedro imediatamente, cheio do Espírito Santo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E é assim conosco, meus irmãos. Pensem comigo, nós não temos nem prata nem ouro para oferecer a ninguém, mas o que nós temos é muito mais valioso do que prata e ouro. É dessa igreja, meus irmãos, que eu estou falando. Uma igreja que é vocacionada para pregar o Evangelho, uma igreja que é vocacionada, cada um dentro dos grupos da igreja, mas não para dizer a fulana ou fulana é o líder daquele grupo, o fulano ou a fulana é o melhor professor daquela igreja, o fulano ou fulano é o melhor. Não, hoje se o bispo Rubem não der o culto, eu nem vou, porque eu gosto de assistir o culto do bispo Rubem. Por isso até que ele nem anuncia quando ele não vai estar, senão a igreja fica vazia. Mas não, meus irmãos, uma igreja com o poder do Espírito Santo, cuja sua única preocupação é prosseguir em aprender e conhecer ao Senhor, não para si mesmo, mas para ensinar, que é o que nós veremos agora, para ensinar e para proclamar a esse mundo a graça e a salvação de Jesus Cristo. Quem é chamado, é separado, é preparado, também é vocacionado para ensinar a outros, meu irmão e minha irmã. Versículo 34: também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Meu irmão, nunca receba algo do Senhor e esconda o tesouro no seu bolso. Aquilo que você recebe do Senhor, transmita, repasse. Não estou falando para você, acabou o culto, procurar o pastor e dizer: eu queria tanto dar aula de EBD, eu queria tanto dar aula na escola bíblica, eu queria tanto dar aula no CIAB, eu queria dar aula... Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre você. Ensinar as Escrituras a outros. Meus irmãos, tantas pessoas querem aprender as Escrituras e não conseguem, têm limitações e dificuldades. Inclusive o caminhando pelas Escrituras serve para isso. Não é para teólogo, não é para quem conhece a Escritura. O caminhando pelas Escrituras é para quem não conhece as Escrituras, que tem dificuldade de entender os textos bíblicos. E você vai ver que os vídeos são simples, não tem nenhum tipo de aprofundamento teológico, doutrinário, não. Simples, rápido, objetivo, dizendo o que o texto está dizendo, sem sair das Escrituras, sem se utilizar de autores falando sobre aquele texto, mas uma coisa simples, básica. Se nós aprendemos, meus irmãos, nós devemos ensinar, porque no reino ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho.
Eu não trabalho sozinho. Temos um diácono que faz um culto à noite. Temos uma juventude que faz o culto no último domingo de cada mês. Temos alguns irmãos que de vez em quando vêm aqui e pregam também. Porque o pastor também é gente, né? Precisa descansar, precisa restaurar a mente, tem família, não é? Ninguém trabalha sozinho, meus irmãos. Ninguém anda sozinho. Um cristão que anda sozinho, ele de fato anda sozinho. Até longe de Deus ele anda. Porque nós servimos a um Senhor que ele é relacional. Deus se relaciona com os seus filhos e filhas. E ele busca em nós relacionamento e nos ensina, como Paulo ensina na sua carta aos Efésios, que nós devemos nos relacionar uns com os outros. É o que chamamos de unidade e comunhão da igreja. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade de me relacionar. Resolva as suas dificuldades. Ore e peça a Deus. Porque nós servimos a um Deus que se relaciona. E se nós não nos relacionamos com os nossos irmãos, Deus não vai se relacionar conosco. Isso é uma equação, isso é matemático. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo João diz, o apóstolo Paulo diz, Tiago diz, todos eles dizem a mesma coisa. Ninguém trabalha sozinho. O trabalho na igreja é um trabalho relacional. Precisamos estar sempre preparando pessoas para o reino, meus irmãos, porque ninguém deve estar sozinho. E eu tenho muita pena de pastores que não querem largar o osso. Sabe o que é largar o osso, né? Quem tem aqui 2, 3 animais em casa, né? Quando um pega ali o osso, não quer dar para o outro, tipo isso, né? Ou criança pequena que não quer dar boneca para outra, não quer emprestar bola para o outro, mais ou menos isso, né? Porque às vezes tem medo de ceder o púlpito para outros crescerem juntos e ajudarem. Meus irmãos, no reino de Deus, a Trindade é o nosso maior exemplo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam juntos na criação, trabalham juntos em nossas vidas individualmente, trabalham juntos no desenvolvimento, na edificação do corpo. Deus levantou a Oliabe para ajudar a Bezalel, e depois o texto vai dizer que Deus levantou mais outros homens para ajudar os dois. O próprio Senhor Jesus não trabalhou sozinho. O próprio Senhor Jesus trabalhou com 12 discípulos. Tá bom, um não prestava muito, mas trabalhou com 12 discípulos. Além dos 12 discípulos, tinha 70 outros homens que faziam parte do grupo de Jesus, responsáveis pelo evangelismo. Tanto é que Jesus diz: entre na cidade, se recebê-los, amém. Se não recebê-los, sacuda a poeira dos pés, que o sangue daquela cidade, daquelas pessoas, não estará sobre a vida de vocês. Jesus trabalhou com homens próximos. Moisés teve o auxílio de Arão. Até o sogro de Moisés, Jetro, falou o que em um determinado momento? Moisés, cara, tu está muito sobrecarregado. Tu passa o dia inteiro julgando, à noite tu ainda vai para o monte para Deus falar contigo, para no dia seguinte tu voltar e trabalhar na administração de todo esse arraial, de todas essas tribos. O trabalho está muito pesado para você, cara. Arruma pessoas que te ajudem. E Moisés então destacou juízes de outras tribos para ajudá-lo no julgamento do povo. Paulo, meus irmãos, foi auxiliado por muitos nas suas missões. Foi auxiliado por muitos no envio das suas cartas. Deus chama, meus irmãos, prepara, envia, concede ajuda e nos vocaciona a treinar outros para fazerem a mesma coisa. E aí vem uma parte também importante. Do versículo 3 ao 7 do capítulo 36, o que nós vamos ver é o apoio do povo àquela obra que estava sendo feita. O apoio da igreja, meus irmãos, ele é fundamental para a obra do Senhor continuar a crescer, para a obra do Senhor continuar a ser desenvolvida.
Reparem, meus irmãos, eu não vou fazer a releitura, que o tempo não permite, mas reparem que o apoio do povo foi tão grande que eles não tinham mais onde colocar o material que era doado para a obra. Imagine que a gente vai fazer uma reforma aqui na igreja, vai construir um prédio de ensino bíblico ali atrás. E aí, todos os nossos vizinhos aqui começam a nos doar, né? Areia, pedra, cimento, tijolo, ferro, e vai doando, que chega um determinado momento que eu vou ter que, bater de casa em casa e falar, muito obrigado, Deus te abençoe, mas assim, já está somejando, já está acima do que nós precisamos. A gente vai ter que pegar uma outra parte aqui, doar para outra igreja, porque assim, a gente já tem já está além do que nós precisamos. Foi isso que aconteceu. O povo entrou naquela obra junto com aqueles homens, e doou, até o momento que aqueles homens foram até Moisés e falaram, Moisés, manda o povo parar, não dá mais, já tem muita coisa, dá para construir 5 tabernáculos, com o que tem aqui, né? O texto termina dizendo assim, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Você provavelmente dá para construir mais um tabernáculo, de tanta coisa que o povo doou. Impressionante, meus irmãos, o desprendimento do povo em ajudar. Houve ali uma identificação do povo com aqueles obreiros, uma evidência clara de que aqueles homens, meus irmãos, de fato foram escolhidos pelo Senhor para aquela obra. O povo, ele não mediu esforços para ajudar, doaram com satisfação e por amor à obra de Deus. Nós somos ensinados que de fato a igreja sobrevive pela doação dos santos, através dos seus dízimos e ofertas. Mas, meus irmãos, as missões também são bancadas pelos dízimos e ofertas, por ofertas voluntárias dos irmãos, não por bancos ou instituições. Mas aqui, meus irmãos, muito mais do que um esforço financeiro, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é o apoio daquela comunidade, um apoio incondicional àquela obra. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão e minha irmã? Todos que sobem aqui para ministrar uma EBD, todos que dão aula no CIAB, todos que sobem aqui para ministrar uma palavra, meu irmão e minha irmã, não estou falando para mim, estou falando para outros. Elogie, incentive, dê livros de presente. Se você vê que o irmão, a irmã subiu aqui no altar, está com uma Bíblia aqui meio capenga, meio velhinha, né? A minha é bem velha, mas assim, eu já tentei me desfazer dela, mas não consigo. Tem tanta anotação na minha Bíblia, ela é anotada e não é, entendeu? Porque as anotações são minhas. E às vezes eu estou ali estudando para um texto, eu tenho uma anotação minha de 20 anos atrás. E eu leio e falo, caramba, eu nem lembrava disso. Mas você vê, às vezes o irmão sobe aqui com uma Bíblia velhinha e tal. Tem amor pela obra, meus irmãos. Não se trata de dinheiro, se trata de apoio. Apoio. Se trata do irmão descer daqui, às vezes o irmão não está num dia muito bom, né? Mas tem que dar aula. Não tem jeito. O irmão desce daqui, vem aqui, aperta a mão do irmão, da irmã, dá um abraço. Poxa, sua aula me abençoou, gostei muito do que você falou, né? Participem da EBD, participem dos cursos da igreja. Isso, meus irmãos, fala sobre apoio, porque muitas vezes falamos de apoio da igreja e se voltam para apoio financeiro. Deus sustenta a sua igreja, o apoio financeiro é importante, a gente vive de dízimos e ofertas, isso aqui foi reconstruído com os seus dízimos e ofertas. Mas muito mais do que um apoio financeiro, é um apoio em oração, é um apoio em incentivo, sem críticas, sem murmurações, sem ficar comentando com o outro, eu prefiro a aula do fulano, do Beltrano. Não. Apoie. Isso eu estou falando de qualquer grupo, não é só de aula.
seja na intercessão, seja visitando algum irmão. Não precisa mandar mensagem para o pastor quando alguém estiver doente. Ah, pastor, estou indo lá visitar a fulana, estou indo lá visitar o fulano. Não precisa me mandar mensagem, isso é obrigação da igreja, do corpo. Vai lá, visita, ora. Só não pega óleo e unge com óleo. Aí essa não é a sua parte. Mas vai lá, visita, ora, intercede. Mas se o irmão estiver precisando de algo que financeiramente ele não tem, liga para o pastor. É assim que funciona, meus irmãos. Precisamos honrar quem trabalha na obra. Precisamos honrar quem Deus separou para trabalhar na sua obra. Deus chamou pessoas e quer que a sua igreja abrace e apoie essas pessoas que trabalham na obra. Todos nós, meus irmãos, temos limitações, mas o Senhor, Ele trabalha nas nossas limitações. E muitas vezes Ele até usa as nossas limitações para os seus propósitos. Muitas vezes Ele usa as nossas dificuldades para o seu propósito. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um talento, cada um de nós somos vocacionados para a obra de Deus. Meu irmão e minha irmã, não se engane. Deus não nos chamou só para bancos. Deus nos chamou para colocar a mão na terra. Mas eu não sei até hoje o que eu posso fazer para ajudar a igreja. Então, se você ainda não sabe, só ore pela sua igreja. Se você ainda não sabe, ore pelos ministérios da igreja. Se você não sabe, ore todos os dias por sua igreja. Você já está fazendo um trabalho para a obra, está orando pela sua igreja. E de forma concomitante, peça ao Espírito Santo que te indique uma direção para você ajudar na obra, para você estar disponível na obra, seja no evangelismo de rua, seja no grupo de intercessão, seja com uma capacidade de ministrar, de dar aulas, seja tomando conta de crianças, seja, precisamos tanto de músico, seja aqui na música, seja no vocal. Meus irmãos, tem um lugar para você na igreja, porque Deus não nos criou para sentarmos somente nos bancos. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Na igreja do início da era cristã, meus irmãos, todo mundo trabalhava. Todo mundo trabalhava. Para terminar, meus irmãos, Deus escolhe pessoas para edificar pessoas. Eu sei que às vezes o nosso coração tem a tendência soberba de querer flores e honras, né? Mas alguém que ministra, alguém que dá aula, alguém que prega, né? Jamais pode descer deste altar ou sair de uma sala de aula pensando, né? Caramba, que aula que eu dei, né? Que pregação que foi a minha, né? Que isso, que aquilo. Nós somos vocacionados, meus irmãos, para nos esforçarmos para edificarmos outras vidas. A principal tarefa de quem ensina é edificar o corpo, edificar a igreja. Eu ontem, por exemplo, eu tinha eram 54 slides que eu ia passar na igreja de Banco de Areia ontem. Mas a gente precisa ter a percepção das coisas. Quando eu estava no altar, que eu abri o notebook, passei para eles os slides, abri a Bíblia em Efésios, eu pensei assim: hoje não vai rolar slide. Não vai. Uma igreja muito madura, uma igreja de pessoas idosas. Falei, slide não vai. Aí os slides eu passei mais de 1 hora preparando e não usei. Porque Deus falou para mim: tu não vai usar nada disso, tu vai usar só a minha palavra.
E eu abri Efésios e eu preguei o livro de Efésios todo em um dia. Do primeiro ao último capítulo. Versículo por versículo. Achei que não daria tempo, mas o Espírito remiu o tempo. Deu tempo. E aí no final de tudo o pastor Camargo veio falar comigo: meu irmão, parece até que eu conversei com você ontem a respeito das coisas que estão acontecendo aqui na igreja. Tudo que você falou foi o Espírito Santo falando novamente a essa igreja. Tudo que eu tenho pregado foi o que você falou. Mas não fui eu. Em nenhum momento eu pensei assim: caramba, como eu fui bem. Não, porque eu senti ali naquele altar que slide não ia rolar, eu precisava pregar todo o livro. Não fui eu. Não somos nós. A nossa função, nós fomos escolhidos para discípulos, para filhos e filhas, para edificar o futuro da igreja. Todos os discípulos de Jesus, meus irmãos, foram vocacionados, excluindo-se Judas, o traidor, foram vocacionados para a edificação de uma futura igreja, para o sustento de uma futura igreja. Ensinaram a outros, que ensinaram a outros, que ensinaram a outros. E hoje nós só estamos aqui nesta igreja porque ao longo de toda a história da igreja, Deus levantou homens e mulheres, como eu disse lá no início, para ministrar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, para fortalecer a sua igreja, para fortalecer e multiplicar o seu reino. E hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque Deus escolheu pessoas, capacitou pessoas, preparou pessoas, guiou pessoas para que o seu reino se manifestasse através do seu povo e da sua igreja. É assim que Deus age, meus irmãos. Eu quero concluir rapidamente. E já vou ser da hora. Deus vocaciona pessoas não para dizerem: eu sou líder de intercessão lá de Jardim Ulisses. Eu sou líder da reunião de mulheres lá de Jardim. Eu sou líder da reunião de homens. Eu sou líder das casas. Eu sou líder. Deus não vocaciona pessoas para isso. Deus vocaciona pessoas para edificar a sua igreja. Aqui não tem posição. Aqui não tem posição. O que nós temos aqui são pessoas com disposição no coração, separadas pelo Espírito, preparadas pelo Espírito, e que edificam a nossa igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a obra, ela não é nossa. Nós não somos donos de nada. E o bastão precisa ser passado e repassado. Se até o Senhor Jesus passou o bastão para alguém, quem sou eu para segurar o bastão comigo, né? E guardar no meu bolso e não repassar para ninguém. Até o Senhor Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus repassou o bastão para Pedro: vai lá e apacenta minhas ovelhas, vai lá e apacenta os meus cordeiros, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: Pedro, tu vai começar, vai inaugurar a minha igreja. Passou o bastão para Pedro. Mas não saia de Jerusalém sem que antes você seja revestido pelo Espírito de Deus. A igreja, meus irmãos, precisa prestar o apoio necessário para a manutenção da sua obra. Isso é fundamental. Jesus não trabalhou sozinho. E é por isso que ele é cabeça de um corpo. Ele não é o cabeça de uma pessoa. Ele é o cabeça de um corpo, do seu corpo, da sua igreja, que foi forjada desde a eternidade pelo trabalho de homens e mulheres que servem ao Senhor para edificarem o seu corpo. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, eu vou repetir. Se Deus lhe chamou para fazer algo na sua casa, se Deus te vocacionou para fazer algo na casa dele, não resista, não fuja,
porque você não viverá em paz. Você não viverá em paz. Apoie os nossos irmãos que trabalham. Ore pelos nossos irmãos que trabalham. Se você quiser, presenteie os nossos irmãos que trabalham. É sempre bom, né? É sempre bom, faz bem para a gente também ter um trabalho, ainda que seja um trabalho para uma edificação de corpo. É bom ter o trabalho sendo reconhecido pela igreja, né? É bom elogiar as pessoas, né? É bom você dar uma força ao irmão. Às vezes o irmão sobe aqui e dá uma aula terrível. Jesus! Que acaba a aula, você pensa assim, foi Léo com Creu, né? Não falou nada de nada. Mas sabe o que você faz? Vem aqui, aperta a mão desse irmão, abençoa esse irmão, diz: meu irmão, muito bom, você vai melhorar, vou orar para Deus te abençoar. Isso é igreja, meus irmãos, isso é corpo, e nós fomos chamados exatamente para isso, auxiliarmos uns aos outros. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, Pai. Somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta manhã e participarmos desta santa comunhão. Obrigado, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que estão presentes aqui e ouviram a Tua palavra nesta manhã. Eu só posso lançar a semente, Pai, mas é o Teu Espírito que trabalha na raiz, trabalha no crescimento, trabalha no florescer desta semente. Que esta semente venha a ser trabalhada por Tuas boas mãos na vida dos meus irmãos nesta manhã. Obrigado, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Que esta palavra fique no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Mude de posição.